A ideia de trabalhar em um deserto pode parecer algo fora da realidade para muitos. O que seria capaz de levar uma pessoa a se aventurar em uma das regiões mais secas e inóspitas do planeta? E mais, como alguém pode sobreviver ao calor implacável e à escassez de recursos? Dia após dia, sabendo que o ar quente e seco parece cortar a pele e o chão rachado à sua volta ameaça engolir tudo? Hoje, vamos falar sobre isso. O trabalho no deserto não é só uma questão de sobrevivência física, mas também uma prova da resistência mental, da coragem humana em desafiar limites. O deserto de Atacama, por exemplo, é conhecido como o lugar mais seco da Terra, mas há muito mais do que isso. Outras regiões do planeta, como o Saara, também apresentam desafios que testam os limites do que é possível. Agora imagine que você tenha que trabalhar em uma dessas regiões. O calor é sufocante, as noites são geladas e o sol parece imbatível. Como as pessoas que trabalham nesses locais superam esses desafios diários? Quais são os segredos para manter a sanidade e a saúde enquanto tudo ao redor parece gritar para desistir? Antes de mergulharmos nos detalhes, deixa eu te contar algo interessante. Você sabia que, apesar das condições extremas, há algo muito mais impactante do que o calor em si, algo que pode ser ainda mais desafiador e psicológico? Mas vou deixar essa revelação para um pouco mais à frente no vídeo. E se você acha que o deserto é só areia e calor, prepare-se para descobrir o que realmente significa sobreviver nesse ambiente implacável. Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque você não vai querer perder as histórias de quem enfrenta o impossível todos os dias. Vamos juntos nessa jornada de coragem e superação. Agora, sem mais delongas, vamos entender o que realmente significa enfrentar o deserto, como é a vida no calor insuportável e como as pessoas fazem para sobreviver a tudo isso. Acompanhe comigo nessa jornada. Agora que começamos a explorar o cenário, vamos focar em um dos lugares mais extremos do planeta, o deserto de Atacama, no Chile. A maioria das pessoas sabe que é um local árido, mas o que poucos sabem é que, em algumas partes do Atacama, não chove há mais de 400 anos. Sim, você leu certo. Imagina um lugar onde a água é praticamente inexistente, onde o solo é tão seco que qualquer forma de vida precisa ser excepcionalmente adaptada para sobreviver. Atacama não é só um deserto. É um laboratório natural para testar os limites da vida. Não há rios, lagos ou grandes fontes de água. O solo, em sua maior parte, é infértil, uma verdadeira terra de ninguém. E mesmo assim, a gente que trabalha lá, cientistas, trabalhadores da mineração, equipes de construção, como eles conseguem lidar com essas condições? Esse deserto, além de ser um dos mais secos, é também um dos mais altos, com algumas áreas acima de 4.000 metros de altitude. Isso significa que o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. A falta de oxigênio torna o ambiente ainda mais hostil para quem não está preparado. Mas para aqueles que enfrentam esse desafio diariamente, a vida continua. As condições extremas podem parecer um obstáculo impossível, mas essas pessoas desenvolveram estratégias para superar tudo isso. Agora que entendemos um pouco mais sobre o ambiente desértico, precisamos falar de algo fundamental: o calor implacável. Em alguns pontos do deserto de Atacama, as temperaturas podem ultrapassar os 45 graus Celsius durante o dia. Isso não é só desconfortável, é uma verdadeira ameaça à saúde. Mas como alguém pode trabalhar em um lugar onde o calor parece devorar tudo ao redor? Primeiro, é importante entender o que acontece com o corpo humano quando ele é exposto a essas temperaturas extremas. O calor intenso causa desidratação severa, a pele começa a se queimar rapidamente, e a exaustão térmica se torna uma preocupação constante. Não é apenas sobre o suor. Menos a desidratação pode fazer com que o corpo perca a capacidade de regular a temperatura interna, colocando a pessoa em risco de um golpe de calor fatal. Mas como os trabalhadores lidam com isso no dia a dia? A chave está em equipamentos e métodos de proteção. Camadas de roupas especiais, adaptadas para bloquear a radiação solar direta, tornam-se essenciais. Além disso, eles precisam de hidratação constante e pausas frequentes para evitar a sobrecarga do corpo. Agora aqui vem a parte interessante que eu prometi antes. Sabia que a radiação solar no deserto pode ser mais intensa do que em qualquer outro lugar do planeta? Isso ocorre porque, sem a umidade no ar, os raios solares atingem a superfície de forma direta e brutal. No final das contas, é quase como estar em uma gigante lâmpada solar. E o que isso faz com a pele? Bem, pode causar queimaduras de 2º grau em poucas horas, especialmente nas áreas expostas. Então não é apenas sobre se manter hidratado ou protegido do calor. O impacto psicológico também entra em cena. O calor constante e implacável pode criar um efeito de fadiga mental. O que muita gente não sabe é que a mente humana também é afetada por ambientes extremos, como os desertos, causando irritabilidade, fadiga mental e até desorientação. A água, o recurso vital para a sobrevivência humana,
é um verdadeiro luxo no deserto. E no caso do deserto de Atacama, a situação é ainda mais grave. Não só a falta de chuvas torna tudo mais difícil, mas também a escassez de fontes naturais faz com que qualquer esforço para obter água se torne uma batalha constante. Então, como os trabalhadores enfrentam a falta desse recurso essencial? A resposta é simples: planejamento e inovação. Quando você trabalha em um lugar onde o acesso à água é praticamente inexistente, você precisa economizar cada gota. Em muitos projetos no deserto, os trabalhadores dependem de sistemas de dessalinização ou de grandes reservatórios de água que precisam ser constantemente reabastecidos e protegidos. Além disso, a hidratação constante é crucial. Trabalhar no calor extremo e sem água suficiente pode levar a desidratação grave em questão de horas. Por isso, quem trabalha no deserto deve carregar garrafas térmicas especiais que mantêm a água fresca por mais tempo, além de terem estoques extras de líquidos em suas bases. Mas o que é ainda mais impressionante é como as equipes que trabalham no deserto desenvolvem uma cultura de economia de água. Cada trabalhador é treinado para utilizar o mínimo possível. E se algo dar errado e uma reserva de água se esgotar, as consequências podem ser devastadoras. Sem água, o corpo começa a funcionar de forma inadequada, e o risco de falência orgânica é altíssimo. A escassez de água não afeta apenas o corpo, mas também o moral. A mente começa a entrar em pânico quando a falta de água começa a afetar a rotina de trabalho. E à medida que o dia avança, o calor só piora. A sensação de estar à mercê da natureza é uma das partes mais psicológicas desse desafio. Agora deixa eu te contar um detalhe surpreendente sobre o impacto da falta de água no organismo. Quando o corpo não tem água suficiente, ele começa a reter líquidos em lugares que você não imaginaria, afetando sua circulação e até mesmo a visão. E o mais impressionante, esses efeitos podem aparecer em menos de 24 horas sem água. Se você achou que o calor era o maior desafio, prepare-se, porque o que vem por aí é ainda mais insano. Fique comigo, vamos ver o que vem a seguir. Agora vamos entrar em um território que talvez você não imagine quando pensa em sobreviver ao calor do deserto: as tecnologias de sobrevivência. Quando estamos falando de condições extremas como o calor implacável e a falta de recursos naturais, não basta apenas a resiliência humana, é preciso também uma boa dose de inovação tecnológica. E como é que isso acontece no deserto? Para enfrentar o calor, os trabalhadores dependem de equipamentos de proteção altamente especializados. Os trajes térmicos, por exemplo, são projetados para bloquear a radiação solar intensa e refletir o calor de volta para o ambiente. Esses trajes não são apenas para proteção contra queimaduras solares, mas também para manter a temperatura do corpo em um nível seguro. Eles ajudam a reduzir a quantidade de calor absorvido pela pele e são equipados com tecnologias de ventilação que permitem a respiração adequada durante longas horas de exposição ao sol. Além disso, temos as máscaras respiratórias, que são essenciais para filtrar o ar do deserto. O vento forte e a poeira do deserto não só tornam a respiração difícil, mas podem também ser danosos aos pulmões. Esses equipamentos filtram as partículas de poeira, permitindo que os trabalhadores respirem de forma mais segura enquanto enfrentam as tempestades de areia. Mas os desafios não param por aí. Para manter a hidratação e garantir que os trabalhadores possam passar o dia no deserto sem sofrer desidratação, é comum o uso de sistemas de hidratação portáteis. Imagine um sistema de mochilas ou cintos com reservatórios de água equipados com tubos que permitem que os trabalhadores bebam água durante todo o dia sem precisar parar para se hidratar. Agora, algo que você provavelmente não sabia é que as tecnologias solares também desempenham um papel fundamental. Painéis solares portáteis são usados para carregar equipamentos essenciais, como rádios, câmeras e até dispositivos de navegação. A energia solar abundante no deserto é a principal fonte de energia para as operações diárias, substituindo geradores que consumiriam mais recursos. O mais surpreendente, no entanto, são os sistemas de rastreamento e monitoramento remoto. Em locais onde o risco de se perder é alto, essas tecnologias ajudam a manter os trabalhadores conectados e localizados o tempo todo. Em caso de emergência, o resgate pode ser feito mais rapidamente, já que o local exato de cada pessoa é rastreado em tempo real. Com tudo isso, fica claro que o deserto não é apenas um lugar de resistência, mas também de inovação tecnológica. E para os trabalhadores que enfrentam esses desafios diários, essas inovações são verdadeiramente salvadoras. Agora que falamos sobre as inovações tecnológicas e os equipamentos que ajudam os trabalhadores a enfrentar os desafios físicos do deserto, precisamos abordar uma questão ainda mais crítica: o impacto psicológico de viver e trabalhar em um ambiente tão hostil. O calor, a escassez de água e o isolamento são fatores que afetam não só o corpo, mas também a mente. Imagine passar dias e semanas sem ver outra alma humana, com vistas intermináveis de areia e rochas,
onde o horizonte parece não ter fim. A solidão extrema no deserto cria uma sensação de estar isolado do resto do mundo, algo que pode começar a afetar a saúde mental de qualquer um. O efeito da falta de estímulos também é real. O deserto, com sua monotonia e silêncio profundo, é um ambiente onde o tempo parece desacelerar. Para muitos trabalhadores, essa sensação pode resultar em ansiedade, depressão e até mesmo um tipo de apatia existencial, onde as pessoas começam a questionar o propósito de estar naquele lugar. O vazio e a falta de conexão com o mundo exterior podem levar a uma sensação de que nada mais importa. Mas o impacto psicológico não se limita à solidão. O estresse constante gerado pela dificuldade de sobreviver no calor extremo e pela pressão de trabalhar em condições tão desafiadoras também pode ter efeitos a longo prazo. O burnout mental, por exemplo, é algo que se manifesta de maneira sutil e gradual, mas pode afetar até mesmo os trabalhadores mais experientes. E acredite, esse estresse é intensificado pelo próprio ambiente, que nunca dá descanso. Durante o dia, o calor desgasta fisicamente, e à noite, o frio extremo pode ser igualmente implacável, criando uma sensação de cansaço constante e sem alívio. O que mais surpreende é que muitas vezes os trabalhadores não têm tempo para descansar completamente. Mesmo quando o trabalho acaba, o ambiente ainda está lá, com suas condições adversas, afetando a qualidade do sono e, consequentemente, a saúde mental. Mas tem mais. O deserto, com sua natureza inóspita, também pode gerar uma sensação de pressão psicológica do ambiente, como se a própria terra estivesse tentando te esmagar. Você sabia que a falta de diversidade ambiental, como plantas, árvores e até a cor do solo, tem um efeito psicológico conhecido como síndrome de privação de natureza? Em poucas palavras, isso significa que a mente humana precisa de um certo nível de contato com a natureza para manter o equilíbrio emocional. No deserto, esse contato é quase inexistente, o que agrava o estresse e a ansiedade. Agora que exploramos os desafios psicológicos de trabalhar no deserto, vamos dar uma pausa e focar nas histórias inspiradoras de quem enfrenta essa dura realidade todos os dias. Aqui, a coragem não é só sobre sobreviver ao calor e à falta de água, mas sobre superar o próprio medo e a dúvida em um ambiente implacável. Pense por um momento. Você está no meio de um deserto sem fim, onde a visão não oferece nenhuma fuga. O calor é tão forte que tudo ao seu redor parece distorcido, como se você estivesse num filme de ficção científica. Para muitas dessas pessoas, a jornada no deserto não é apenas um trabalho, é uma luta diária pela sobrevivência. Entre os trabalhadores que conhecemos, há histórias de dedicação extrema. Por exemplo, um engenheiro que no auge do verão teve que consertar um equipamento vital para uma estação de pesquisa. Ele sabia que, se o conserto não fosse feito a tempo, o sistema de ventilação falharia e poderia colocar todos os outros em perigo. Mesmo com um calor intenso, ele se arriscou e, com uma coragem impressionante, enfrentou o sol abrasador para garantir que a missão fosse cumprida. Ele sabia que sua vida e a vida dos outros dependiam disso. Mas nem tudo é heroísmo no sentido tradicional. Às vezes a coragem está em simplesmente continuar, em resistir ao cansaço mental e físico, dia após dia. Trabalhadores que, mesmo quando seus corpos começam a falhar, sabem que não podem desistir por outro balo. Precisa ser feito para manter a infraestrutura vital funcionando ou para garantir que os projetos de pesquisa avancem. Em muitos casos, esses trabalhadores não estão sozinhos. Eles têm uns aos outros para apoiar, criando um forte senso de comunidade mesmo em um local tão desolado. As amizades e laços que se formam entre aqueles que enfrentam as mesmas adversidades se tornam uma fonte de força psicológica crucial. O espírito coletivo ajuda a mitigar o peso da solidão e da pressão. E muitas vezes a simples presença de um colega ao lado pode ser o que mantém alguém em pé para o próximo turno. Agora imagine o que acontece quando algo inesperado ocorre, como uma tempestade de areia ou uma falha no sistema de comunicação. O medo começa a se instalar, mas também nasce uma força imensa. A coragem não vem de não sentir medo, mas de continuar mesmo quando ele parece ser esmagador. E é isso que torna essas pessoas tão especiais. Elas enfrentam não só o deserto físico, mas também suas próprias limitações psicológicas. Agora que falamos sobre a coragem individual de quem trabalha no deserto, é hora de entender um dos pilares mais importantes para a sobrevivência nesses locais extremos: a solidariedade e a organização comunitária. Quando se trabalha em um ambiente tão inóspito e desafiador, a força coletiva se torna a chave para enfrentar os desafios diários. O trabalho em equipe não é apenas uma estratégia de eficiência, mas uma questão de vida ou morte. No deserto, a sensação de solidão pode ser esmagadora, mas as comunidades que ali vivem e trabalham aprenderam a se apoiar de maneiras que vão além do simples companheirismo. O vínculo entre os trabalhadores vai muito além do profissional, torna-se uma rede de apoio emocional e física. Isso é vital porque, em um ambiente onde as condições podem mudar a cada minuto, onde uma tempestade de areia pode surgir do nada, o sentimento de pertencimento e coletividade se torna uma forma de resistir mentalmente.
As equipes no deserto têm um forte código de ética e organização. Cada trabalhador tem um papel crucial, e a colaboração entre todos é indispensável. Eles se revezam nas tarefas, organizando horários e se apoiando mutuamente para garantir que ninguém seja sobrecarregado, especialmente com a pressão psicológica do isolamento e do calor extremo. E não estamos falando de uma comunidade informal. Nas áreas de exploração e pesquisa, há até protocolos de segurança que exigem que cada trabalhador passe por um treinamento intensivo de resposta a emergências. Caso algum trabalhador sofra um problema de saúde devido ao calor ou exaustão, há uma rede organizada de apoio para garantir que a ajuda chegue rapidamente. Os trabalhadores treinam para agir com calma em situações de crise, sabendo que, no deserto, cada segundo conta. Além disso, as atividades sociais dentro dessas comunidades, embora simples, têm uma grande importância. No meio de um ambiente tão árido e desolado, as reuniões informais após o expediente, como jantares comunitários ou momentos de descanso, ajudam a aliviar a pressão psicológica. Essas interações proporcionam um pequeno alívio mental, um espaço para os trabalhadores se desconectarem, compartilharem histórias e recarregarem suas energias para o próximo turno. E é aqui que vemos algo poderoso. As adversidades criam laços inquebráveis. O deserto, com toda a sua dureza, também é um terreno fértil para a solidariedade. A sobrevivência não é apenas uma questão de força individual, mas de se unir como um coletivo para enfrentar os desafios e, juntos, superar o impossível. Quando se fala em trabalho no deserto, muitas pessoas imaginam uma luta constante contra o calor e a falta de água. Mas o segredo para a sobrevivência e o sucesso desses projetos não está apenas em aguentar as condições, mas em planejar cada passo com extrema precisão. No deserto, até os menores detalhes podem se transformar em grandes obstáculos. Por isso, a organização é a chave. A gestão de recursos é uma das tarefas mais críticas. Em lugares como o deserto de Atacama ou Saara, onde a água é um bem raríssimo, o transporte e o armazenamento de água se tornam parte do planejamento diário. As equipes precisam garantir que há sempre água suficiente para todos, sem desperdício. Isso significa que cada garrafa, cada tanque, cada gota precisa ser calculada e distribuída com eficiência. Imagine a responsabilidade de garantir que essa logística funcione bem em um local onde a água é um luxo, e a falta de planejamento pode ser fatal. Além disso, o tempo é outro fator crucial. Em muitos casos, as equipes trabalham com turnos muito definidos, cada minuto conta. A exposição ao calor intenso por muito tempo pode ser perigosa, e por isso, o trabalho é feito em janelas de tempo curtas, onde a tarefa precisa ser executada da maneira mais rápida e eficiente possível. As tarefas mais pesadas ou complicadas, como a construção de infraestruturas ou a instalação de equipamentos, são realizadas nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas. No restante do tempo, a prioridade é garantir que todos se mantenham hidratados, descansados e, acima de tudo, seguros. Mas talvez o mais surpreendente seja a flexibilidade das equipes. Mesmo com um planejamento minucioso, o deserto é imprevisível. Tempestades de areia, falhas de equipamentos e até mesmo acidentes exigem uma capacidade de adaptação rápida. Por isso, o planejamento é feito para prever o inesperado. As equipes sabem que, por mais que planejem tudo, precisam estar sempre prontas para mudanças de última hora. A flexibilidade é essencial, porque no deserto o controle absoluto sobre as circunstâncias é impossível. E o mais intrigante é que, apesar de todo esse esforço para controlar o incontrolável, existe algo que desafia até os melhores planejadores: o clima. Mesmo os cientistas e engenheiros que trabalham em projetos no deserto sabem que a natureza tem a última palavra. Mas isso não os impede de criar estratégias inovadoras para lidar com imprevistos. Agora que passamos por tantos desafios físicos, psicológicos e logísticos enfrentados por aqueles que trabalham nas regiões mais secas do planeta, chegamos a uma conclusão inevitável. O trabalho no deserto não é só uma questão de sobreviver ao ambiente físico hostil. A verdadeira batalha é contra os próprios limites humanos. E é exatamente isso que faz essas histórias tão inspiradoras. Os trabalhadores do deserto, seja em Atacama, no Saara ou em qualquer outro lugar com condições extremas, nos ensinam lições sobre resiliência, coragem e adaptação que vão além das dificuldades que eles enfrentam. A verdadeira sobrevivência no deserto é aprender a conviver com o que não se pode controlar. Esses trabalhadores não estão apenas enfrentando o calor, a falta de água ou a solidão. Eles estão reinventando a maneira como nos relacionamos com a natureza e com nossos próprios limites. As inovações tecnológicas, as estratégias de planejamento, a organização das comunidades e a coragem diante do impossível mostram que, em qualquer circunstância, o ser humano pode ser capaz de superar desafios aparentemente insuperáveis. O que nos ensina o trabalho no deserto, então? Nos ensina que, independentemente do que a vida nos lança, sempre podemos encontrar um caminho, uma solução, um jeito de seguir em frente. E, acima de tudo,
A importância da solidariedade. Sem a união e o apoio mútuo, muitos desses trabalhadores não sobreviveriam. O deserto, de alguma forma, reforça o poder do coletivo. Em um lugar onde tudo parece estar contra você, o apoio de outros seres humanos pode ser a chave para continuar. A luta no deserto, embora extrema, nos mostra que não existe desafio impossível. Apenas aqueles que ainda não descobrimos como superar. Como os seres humanos somos resilientes. E o trabalho nesses lugares inóspitos é a prova de que podemos nos adaptar a qualquer situação. Então, ao olhar para as imagens do deserto, não pense apenas nas dunas de areia e no calor sufocante. Pense nas histórias de superação e inovação que acontecem todos os dias, onde os limites são ultrapassados não só pelo corpo, mas pela mente e pelo espírito humano. E, se você já imaginou que poderia ser impossível trabalhar em um ambiente como esse, lembre-se que o verdadeiro desafio não está no que o deserto tira de nós, mas no que ele nos ensina a dar. Cada trabalhador que enfrenta essas condições tem algo a nos ensinar sobre resistência, inovação e, acima de tudo, coragem. Agora espero que você tenha se inspirado com essas histórias e que, da próxima vez que enfrentar um desafio em sua vida, se lembre do que essas pessoas enfrentam todos os dias no deserto. E quem sabe, isso vai te dar força para ir além do que você imagina ser possível. Obrigado por acompanhar até o fim e não perca tempo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos que vão te inspirar a ir além dos seus limites. Ative o sininho e fique por dentro de tudo. Até a próxima e lembre-se, no deserto, a resistência é tudo.